Olá pessoal, meu nome é Flexon Marlon e você está no canal da Batista Metanoia, uma igreja fiel e relevante. Estamos aqui no quadro Metanoia Podcast. O entrevistado de hoje é o nosso amigo e irmão em Cristo, Breno Novaes, da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Seja muito bem-vindo, Breno. Deus Obrigado, te abençoe, irmão. que seja uma conversa bastante produtiva. Amém. Também está comigo a nossa irmã Eulália Claires, da Assembleia de Deus Missão, que também vai me ajudar aqui a fazer algumas perguntas para o nosso convidado de hoje. E a primeira pergunta é, Breno, como foi a sua conversão? Como foi esse encontro com Jesus? Porque eu vi ali um pouco você começando a ter contato com a igreja ainda na Assembleia de Deus, Ministério de Perus, que é a igreja que você congrega hoje através do Metanoia, que era um projeto dos jovens na época, e você frequentava, não perdia nenhum. Fizemos até uma gincana, um retiro, e eu queria saber como foi que você teve essa consciência que era um pecador, precisava de Cristo, se sua família era evangélica ou não, você foi o primeiro. Como foi aí? Conta um pouco aí da sua experiência. Bom, tudo começou com esse projeto Metanoia, os cultos dos amigos. Inclusive, eu fui fruto desses cultos, que era um momento entre os jovens que a gente se reunia. Era um culto um pouco diferente da doutrina da Assembleia. Era um culto que a gente se entregava mais a Deus, um momento de comunhão entre os jovens. Minha família não é evangélica, eu sou o primeiro da casa, e a partir do momento que eu comecei a ter experiência mais de perto com Jesus, através desses cultos, desses momentos, eu entendi que era aquilo que eu queria para a minha vida. No começo eu tinha um pouco de medo, antes de me converter, eu tinha medo do que os outros iriam achar, mas a partir do momento que eu percebi que não importava o que os outros achavam, mas o que Deus achava de mim, o que Deus tinha para a minha vida, esse medo foi embora e eu me entreguei verdadeiramente a Cristo. E o que você sentia assim nesses encontros? Algo que lhe chamava a atenção, algo que você entendia que Deus estava lhe chamando para ter um encontro com Ele? Quando você participava, o que você sentia no seu lado emocional, na sua consciência? Como foi esse chamado de Deus? Como você entendeu? Não, Deus está me chamando, eu preciso ir. Eu via os outros jovens, de uma certa forma, numa entrega a Deus. E na minha mente eu queria aquilo para mim. Eu via que era algo que realmente, verdadeiramente eles sentiam. E eu pensava, não, eu não quero mais viver do jeito que eu estou. E eu quero uma mudança de vida, eu quero sentir isso que eles estão sentindo. Interessante que eu acredito que era Deus que estava fazendo, porque eu lembro que a gente começou fazendo esses encontros no Metanoia, e era 4, 5 pessoas não evangélicas. Sim. Mas chegou um tempo que era 60 jovens não evangélicos participando. Era Deus mesmo fazendo algo no meio da juventude, Barra Tarraxil. E talvez você que esteja nos ouvindo também fez parte desse momento e tem uma semente do Evangelho dentro de você. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai te chamar um dia, como chamou o nosso amigo Breno. Tem uma semente do Evangelho dentro de você e eu creio que Deus ele quer salvar muitas pessoas nesse lugar. E eu disse até a Breno, eu creio que Deus quer levantar os jovens cristãos de Barra do Tarraxil, sem denominação. Eles se juntarem as suas forças, seus conhecimentos, suas experiências e deixar Deus usar cada um de vocês, e Deus vai provocar um grande avivamento aqui em Barra do Tarraxil através dos jovens, porque Deus sempre levantou jovens. Desde a Bíblia até a história da igreja, até os dias de hoje, Deus levanta jovens. Só que nós estamos numa cultura que os mais velhos querem nos prender e dizer, não é hora. O jovem é imaturo. O jovem pode vacilar. Não, os jovens têm a unção do santo, os jovens têm o Espírito Santo e criatividade. Então vocês têm que se desprender das amarras do legalismo, das amarras de uma sociedade ainda que não valoriza o jovem. Que o jovem é imaturo, precisa passar tempo na igreja para começar a fazer alguma coisa. Não, eu creio que em Barra do Tarraxil Deus quer fazer algo através da mocidade, da juventude. E é quando todo mundo se reunir, começar a orar, Deus vai dar uma direção, Deus vai dar um projeto e muitos jovens vão ser alcançados. Vamos lá, tem alguma pergunta, você não? Assim, Breno, quando a gente decide, por Cristo,
sempre surgem alguns desafios, como você falou aí no início. Você, antes de entrar para o Evangelho, você tinha muito medo do que os outros iam pensar, do que os outros iam falar. Só que aí, quando você dá esse primeiro passo, sempre surgem desafios. Eu gostaria que você pudesse falar para a gente um pouco do quais foram ali seus primeiros desafios após sua conversão. Eu não vou massagear o ego de alguém, dizer que a caminhada cristã é fácil, porque não é. A partir do momento que você decide se voltar a Cristo, vem também as provações, vem também as lutas. E é luta após luta, mas mesmo nessas lutas, temos a certeza que Cristo sempre estará comigo. A gente não pode dizer que vai ser tudo mil maravilhas, mas em todo momento, Cristo nunca fala isso, mas ao certo que em todos esses momentos de luta, esses momentos de crise, Ele estará conosco, nos amparando e nos guiando para o caminho certo. Um dos maiores desafios que eu tive foi em questão de amizades. Eu orava a Deus que me afastasse daquelas pessoas que me afastavam dele. E foi um momento que eu passei na minha vida que eu olhei para um lado, olhei para o outro, e eu me vi sozinho. Por quê? E naquele momento eu entendi. Eu questionei a Deus sim, porque é humano questionar. É humano, né? A gente é falho. Mas eu percebi que o que Deus queria falar comigo naquele momento era que somente Ele me bastava. Que amigos vêm, amigos se vão. Mas que Ele permaneceria firme e permaneceria ao meu lado. É verdade. A gente entender que Deus é suficiente. É igual a John Piper fala. Eu gosto muito, eu sempre digo isso. Todo cristão deveria ler, no mínimo, um livro de John Piper por ano. Porque John Piper, apesar dos vários livros, várias temáticas, ele foca em uma coisa. Deus é o nosso maior tesouro. E Deus é mais glorificado em nós, quando nós se deleitamos nele. Então, entender que Ele é o nosso maior tesouro e Ele é suficiente, faz a gente não querer cavar cisterna furada, atrás de preencher no amigo, numa namorada, numa família, aquilo que só Deus consegue preencher. E a caminhada cristã é isso. A salvação é de graça, mas o discipulado não é de graça. A salvação é gratuita, a gente nos apropria pela fé, mas seguir a Cristo nesse mundo negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. É doloroso, é hora que a gente vai ter que escolher. E a gente tem que escolher o quê? Cristo Jesus. Né? Então, eu queria fazer uma pergunta aqui a você. Eu acompanhei por alto a sua história no Evangelho, porque depois, até então, eu saí de lá. E assim, você era uma pessoa, e eu conversei até com amigos seus, inclusive Thales, se estiver nos ouvindo aí, Thales Tendileus, você me contou também, que você lá no mundo tinha tido certas pessoas que você teve relacionamentos, seja curtos, longos ou médios. E agora você é um jovem, entrar na igreja, tendo já esses relacionamentos, como foi isso? Você agora entender pelo Evangelho, não, eu preciso encontrar uma pessoa em Deus, não é mais como antes, é uma nova visão, é o Evangelho, tá entendendo? Como foi esse choque para você, quando alguém chegou para você e disse assim, Breno, aqui é diferente, aqui a Bíblia diz que você tem que procurar algo em Cristo, alguém em Deus, uma pessoa de Deus, e isso vir na sua mente, você dizer, rapaz, eu não pensei que era assim não, pensei que eu ia continuar com a minha vida, e aí esse é o discipulado, é renunciar e seguir a Cristo, entendendo que Ele está nos abençoando todos os dias, nos dando força. De primeiro momento, não precisou alguém chegar para mim e falar. Eu mesmo sentia que, a partir do momento que eu me entreguei a Cristo, eu precisava viver em novidade de vida. E o que eu estava vivendo não estava nem me agradando a mais, como eu sabia que não estava agradando a Cristo. É muito difícil a gente tomar uma posição para encerrar ciclos, porque seja amizade, seja relacionamento, a gente se apega àquelas pessoas. Mas a gente tem que entender que se aquilo que a gente está vivendo não está nos levando para mais perto de Cristo, não está nos levando a viver uma vida em santidade, é dever nosso acabar com aquilo. Mesmo que seja difícil, como você falou aí, aquele versículo que fala, aquele que quiser vir a mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ou seja, é necessário haver uma renúncia.
para que haja uma vida de santidade. É necessário que haja essa certa renúncia para que nós possamos viver o melhor de Cristo para nossas vidas. Quando a Bíblia, vocês conversando aí, eu me lembrei do versículo, né, que Jesus fala: aquele que ama mais ao Pai, ama mais mãe, ama mais filho do que a mim, não é digno de mim, não é digno do meu reino. Então, a gente volta para o tópico, né, de Jesus ser o suficiente na nossa vida, dele ser o grande capitão, comandante, e saber que com ele todos os espaços são preenchidos. Só que não é fácil quando você chega nesse momento de renunciar. E eu acho que chegar nesse momento é até um teste, não para Deus saber quem nós somos, mas para a gente saber realmente o que a gente quer, né? Quando a gente toma essa atitude de renunciar, a gente é mais, eu creio que você foi mais fortalecido em saber que não, é realmente isso que eu quero para a minha vida, então eu abro mão de tudo aquilo que vai de encontro a isso. Eu lembrei agora de Abraão, quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac. Foi um teste de fé. Deus queria ver se Abraão realmente estava disposto a que Abraão poderia se entregar realmente para Deus. Se não era algo carnal, mas que realmente Abraão queria viver algo para Deus. É aquele negócio, não questionar, apenas confiar e obedecer. Porque ainda que o que Deus queira para a nossa vida seja diferente dos nossos planos, a gente tem a certa convicção que tudo aquilo que Ele está fazendo é para o nosso próprio bem. Como diz a passagem, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. É verdade. E assim, durante a caminhada, às vezes a gente não tem a percepção no momento. Mas depois de um tempo a gente tem a percepção de pessoas que foram importantes na nossa caminhada para nos trazer esclarecimento, experiência, para a gente vencer essas lutas, esses desafios. E assim, tem pessoas que foram importantes na minha caminhada. Eu poderia citar aqui alguns nomes, como Rubens, que foi muito importante no início, ali nos primeiros meses, primeiro ano, me estimulou bastante. Inclusive até eu fui querer louvar e os jovens começaram a caçoar, dizer que não, eu não tinha voz. Eu fiquei muito triste, mas sem sair da igreja, mas Rubens me ajudou, o irmão Zé Filho, o pastor Zé Filho e outros irmãos, as irmãs do ciclo de oração. Eu frequentava muito ciclo de oração, então naquele momento eu não entendia, mas hoje eu entendo. Foram pessoas que Deus foi colocando no meu caminho para me guiar. E até para as pessoas que estão nos ouvindo, às vezes você tem um conhecimento, fez teologia, e às vezes você pensa que aquele irmão que tem pouco conhecimento não pode lhe ajudar. Pode sim. Pessoas analfabetas, eu não estou falando analfabeto de Bíblia não, analfabeto mesmo. Eles me estimulavam a orar mais, a ler mais, a buscar a presença de Deus. Eu sou muito grato a esses irmãos. Então, o conhecimento não é para nos exaltar. O conhecimento é para nós conhecer quem Deus é e, através desse conhecimento, servir a igreja do Senhor com amor, com dedicação, na vocação que nós fomos chamados. Então, Breno, quem foram essas pessoas até hoje que Deus colocou no seu caminho? Rapaz, eu tenho a agradecer muito, primeiramente a você, porque você foi o pioneiro para que eu pudesse ter esse primeiro passo de encontro com Cristo, a partir dos momentos que a gente tinha no Projeto Metanoia, e também ao irmão Cosminho. Eu sempre falo que ele é meu parceiro de oração, que é aquela pessoa que eu sei que eu posso contar a cada hora, aquela pessoa que vive a palavra, que eu posso falar das minhas dores e sem ter o receio de ser julgado, mas um conselho é aquela pessoa que me aconselha a seguir a caminhada cristã conforme a Bíblia, conforme aquilo que a Bíblia fala. Então, das pessoas que eu vejo, vocês dois foram os que mais me influenciaram, assim, de certa forma. Alguma pergunta, irmão? Não, só complementando, eu acho linda a maneira de Deus agir, né? De nos fazer viver em comunidade, chamar pessoas, né? E o que você falou sobre a gente ter a humildade de saber que dentro dessa comunidade um auxilia o outro. Não tem grande, não tem pequeno na Igreja de Cristo. Todos estão ali em um só propósito, em um só objetivo. E Breno, uma pergunta agora que me surgiu.
você como jovem, você de certa forma experimentou coisas no mundo, né? E agora está experimentando nova vida em Cristo. Então eu gostaria que você falasse assim, em poucas palavras, o que você notou de diferente na sua vida prática, na sua vida cotidiana, não só em questão de costume, mas na sua forma de lidar com as coisas. Como a gente já conversou, tem dificuldades, mas o que você notou assim que melhorou? Isso melhora. Mesmo nas minhas dificuldades, nas minhas limitações, nas minhas falhas, eu sempre procuro imitar a Cristo, ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Voltando, porque a gente falou no começo, as dificuldades que surgem a partir da caminhada cristã. O começo foi muito difícil, eu não vou negar, porque era um costume frequentar certos lugares, era um costume fazer certas coisas. No começo ainda fiz algumas coisas que eu costumava fazer, só que a partir do momento que o Espírito Santo me tocou e eu comecei a ficar incomodado com aquilo que eu fazia, veio no meu coração, é hora de renunciar. Eu sabia que era o certo a se fazer. Tem um hino que fala: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E hoje, eu não me vejo em outro lugar fora da presença. Vem sim as dificuldades, aquela vontade de desistir, mas a gente lembra de onde a gente saiu e onde a gente está agora. E mesmo com toda a dificuldade, com todas as provações, a gente sabe que onde a gente está é muito melhor do que lá fora, de onde eu vim. Uma coisa que eu acho que vale ressaltar nessa fala de Breno, que eu estou vendo que desde as primeiras respostas ele vem destacando, é a ação do Espírito Santo. É saber que quando você aceita o Espírito Santo, ele está ali lhe conduzindo. Jesus prometeu, né, que ele iria para o Pai, mas enviaria um que nos direcionaria nesse caminho. Saber que você não está sozinho. Por mais que outra pessoa não lhe diga o que é certo ou o que é errado, a gente vê aí a intervenção do Espírito Santo trabalhando no seu próprio coração, lhe trazendo um entendimento. Não. E é interessante que as coisas que você antes fazia de forma natural e aquilo não pesava na consciência. Porque você não tinha entendimento do que era aquilo. E agora já, uma vez iluminado pelo Espírito Santo, você faz a mesma coisa e sua consciência já diz: não, isso está errado. Sim. É muito incrível o agir do Espírito Santo em nossa vida. É como a irmã Laia falou. Coisas que quando estava no mundo fazia e não sentia o peso daquilo sobre você, hoje, no momento de fraqueza, em momentos de queda, a gente sente o peso do pecado. A gente sente o peso que aquilo traz para a nossa vida. Mas ao mesmo tempo que a gente sente esse peso do pecado, a gente sente o peso da misericórdia e da graça de Deus sobre a nossa vida. Porque se não fosse a graça de Deus e a misericórdia, nós não estaríamos aqui hoje. Pois é pela graça que a gente vive. Tem um versículo em Coríntios que vai falar que a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Eu levo esse versículo para a vida. Pois eu vejo o trabalhar de Deus na nossa fraqueza. É nesse momento de fraqueza que Deus quer que a gente se volte mais para Ele, que a gente busque mais e se entregue verdadeiramente de coração, para que assim Ele possa agir em nossa vida. É interessante que eu dou até um conselho para você que é jovem cristão e também para Breno e Eulália. Eu nunca tive isso, que é uma pessoa mais madura me auxiliar. E eu não tive isso por dois motivos. Primeiro, o meu próprio ego, porque no início eu fui criado assim, só fazendo coisas na igreja, né? Me dava uma atividade, eu fazia, mas não me orientava como. Então, esse início de caminhada sem auxílio de uma pessoa mais madura, só mandando eu executar tarefas, provocou em mim um ego. E mais na frente, quando alguém queria me auxiliar, eu já não queria mais. Porque na minha mente eu sempre andei sozinho, ninguém me auxiliou. Mas é importante para o jovem cristão ter alguém que possa acompanhar ele na caminhada. Eu não estou falando só de pastor, não. Pode ser um amigo seu mais maduro, próximo de você, que lhe auxilie, que lhe estimule a ler a Bíblia, a orar, a crescer. Por quê? Porque isso é importante, foi o que Breno falou a respeito de Cosminho, uma pessoa que ele podia abrir o coração, que não ia trazer julgamento sobre ele, mas cura, através da palavra de Deus. Eu acho que
A maioria dos jovens cristãos não conseguem ver alguém que eles possam abrir o coração. Às vezes eles têm medo. Eu estou com problemas, e talvez esses problemas sejam até pecados, que eu estou caindo, mas eu não tenho ninguém para contar, porque alguém pode dizer que eu não sou crente, pode diminuir a minha fé, pode me abater, ou pode até expor aquilo que eu contar para ele. Então, eu acho que também falta essas pessoas que se acheguem mais próximo dos jovens, para entender os jovens, para aconselhar os jovens. Por quê? Porque é a caminhada. Os mais novos aprendem com os mais velhos. Mas o que nós temos visto em alguns momentos, em algumas igrejas, é que os mais novos ficam como um bebê sem o pai e sem a mãe. Onde esse bebê não sabe o que fazer, mas ninguém se aproxima também para auxiliar e para dizer como ele deveria fazer. Então, acho que a gente precisa ter essa mentalidade. Eu preciso de pessoas maduras ao meu redor. Eu preciso de pessoas maduras para me ensinar, me estimular a crescer na fé. E eu vi uma postagem recentemente, né? Você fez alguns vestibulares. Como foi isso aí? Eu vi lá muitos nomes, muitas universidades. Vamos mudar de assunto. Tudo é para a glória de Deus, né? Mas as pessoas não entendem. Até os familiares não. Dizem, não, é porque estudou muito. E realmente você estudou muito. Mas a gente que é cristão tem a mentalidade que o meu trabalho, o meu esforço de estudar, ele seria nada. Se eu não tivesse a consciência que o Espírito estava ali comigo. No momento que eu lia, no momento que eu estudava, a graça de Deus estava ali. Você agora pegar a sua vitória e direcionar a Cristo, dizer somente a glória para Cristo. Porque no mundo não é assim. No mundo a gente pega a vitória e vai dizer o quê? Foi eu sou o melhor. Eu estudei demais. Mas o cristão não. Ele glorifica a Deus e diz, não, sem Deus eu nada poderia fazer. Como foi essa experiência? Como foi isso? Tudo começou no momento que eu estava muito aflito, a nossa mente humana e falha, naquela ansiedade, meu Deus, eu estou terminando o ensino médio, e agora? E se nada der certo na minha vida, o que é que eu vou fazer? E aí, nessa semana de angústia, por coincidência, foi na mesma semana do Congresso de Jovens, da Perus, da Umademp. E aí, eu passei a semana orando para que Deus falasse comigo, ou Ele falasse ao meu coração, ou usasse alguém para falar acerca do que Ele queria, para que não fosse a minha vontade, mas que a dele viesse prevalecer sobre a minha vida. Para o que eu viesse a fazer, não estaria fazendo em desobediência. E aí, foi quando, no momento de oração pela manhã, Deus usou o irmão para falar que não era para me preocupar, porque ele tinha visto a minha angústia, tinha visto a minha ansiedade e que ele estava cuidando de tudo, e da faculdade. E foi um momento que ele até revelou o curso. Eu fiquei tão assim, em êxtase, que ele até revelou o curso que era para eu fazer, que é na área da computação. Eu não tinha falado a ninguém, eu estava passando por essa angústia sozinho, por essa ansiedade. E aí foi no momento que Deus se revelou de forma tremenda. E eu fiquei em êxtase, porque eu até já conversei com a irmã Olália. A gente fica em êxtase quando Deus fala conosco. A gente, meu Deus, Deus me ouve. Realmente Ele ouve as nossas súplicas. Uma confirmação do que Deus já tinha colocado no seu coração. Exato. Ficava aquela dúvida, para onde eu vou, o que caminho seguir. Mas Deus, pela sua bondade e sua misericórdia, Ele mostrou o caminho que era para seguir. E hoje eu não me vejo fazendo em outra área, querendo caminhar na minha vida acadêmica em outra área. Porque eu sei que onde Deus me quer é nisso. E eu sei que de alguma forma, não sei como, mas que Deus irá agir. Deus irá me usar nessa área para a glória dele. Para proclamar o evangelho dele. Você corta. Então, Breno, muito obrigado pela sua presença Já? aqui. E que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério. E agora, essa nova fase da sua vida. E que você entenda que o mesmo Deus que tem cuidado de você até hoje, Ele vai continuar cuidando. Porque Ele nos chama, Ele nos capacita, e a Bíblia diz que aquele que Ele elegeu, Ele já glorificou. A gente tem que repousar no sacrifício de Cristo e naquilo que Ele fez por nós. Então, Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado a você, meu Ládia. Deus abençoe também. Em nome de Jesus, compartilhe esse link, esse vídeo. Não deixe de deixar o seu like, um comentário embaixo, que Deus falou ao seu coração.
e que Deus abençoe cada um de vocês.